Das brumas do século V surgem os nomes Hengist e Horsa, figuras lendárias do mundo germânico. De acordo com as grandes tradições da Inglaterra primitiva, esses irmãos lideraram os anglos, saxões e jutos, os povos ancestrais da moderna raça inglesa, através do mar em sua chegada fatídica às costas da Britânia. Nas antigas histórias, Hengist é considerado o fundador do reino de Kent. No entanto, lenda e história se confundem. Alguns estudiosos acreditam que Hengist e Horsa não eram homens de carne e osso, mas ecos de um mito mais antigo. Para muitos povos germânicos, eles reverenciavam um par sagrado de irmãos gêmeos divinos. E ainda assim, seus nomes perduram entrelaçados nas crônicas mais antigas da Inglaterra. A crônica anglo-saxônica, a história dos bretões, a história do povo inglês de Beda e a história dos reis da Bretanha. Em inglês antigo, seus nomes têm significado mais profundo. Hengist significa o garanhão e Horsa significa o cavalo, símbolos de poder, conquista e destino. Seja mito ou memória, sua lenda galopa pelo próprio nascimento da Inglaterra. Esta é a história deles. A linhagem de Hengist e Horsa não é tirada de uma única fonte, mas de muitas vozes ao longo dos séculos, cada uma preservando um fragmento de lenda, história e crença. Nossa primeira testemunha é Beda, o grande monge e historiador do século VIII. Escrevendo em sua História do Povo Inglês, Beda procurou registrar as origens dos ingleses com cuidado acadêmico. Ainda assim, até ele preservou a antiga tradição real. Segundo Beda, Hengist e Horsa eram filhos de Witgils, filho de Witer, filho de Vester, e em última análise descendentes de Odin, o principal deus do mundo germânico. Para os primeiros reis anglo-saxões, essa ascendência divina não era uma metáfora. Era a fonte de sua autoridade, seu direito de governar. Uma genealogia posterior e mais abrangente aparece na história dos bretões do século IX. Esta obra traça a linhagem dos irmãos ainda mais profundamente no passado. Aqui, Hengist e Horsa são nomeados como filhos de Gwitglis, filho de Gista, filho de Gwesta, filho de Wuden, filho de Friluf, filho de Fredolf, filho de Finn, filho de Folegvilad e, finalmente, Geta. Sobre Geta, o texto faz uma afirmação contundente. Dizia-se que ele era filho de um deus, não do Deus todo-poderoso do cristianismo, mas de uma divindade pagã, um ídolo adorado pelos pagãos. O autor, escrevendo sob uma ótica cristã, condena essa linhagem como uma enganação demoníaca, mesmo enquanto a preserva para a história. Séculos depois, a tradição ressurge no norte. O historiador islandês Snorri Sturluson menciona Hengist no prólogo de sua Edda em prosa. Snorri apresenta uma história dos deuses germânicos, retratando-os não como seres divinos, mas como poderosos reis da antiguidade, cujos feitos mais tarde foram transformados em mito. Em seu relato, Woden nomeia 3 de seus filhos para governar a Saxônia. A Saxônia Oriental é dada a Vegdeg, cujo filho é Witgild, pai de Vita, e de Vita nasce Hengist, um homem que está na fronteira entre a lenda e a história registrada. Juntas, essas fontes revelam mais do que apenas a ancestralidade. Elas mostram como os povos do início da Idade Média entendiam poder, origem e destino. Sejam lembrados como guerreiros, reis ou ecos de deuses esquecidos, Hengist e Horsa surgiram não apenas como homens, mas como símbolos de um mundo onde mito e história caminhavam lado a lado. A história dos bretões do século IX, tradicionalmente atribuída ao escritor britânico Nenio, conta como o destino da Bretanha mudou para sempre durante o reinado do rei Vortigern, rei dos bretões. Naqueles dias, 3 navios chegaram do outro lado do mar, trazendo exilados da Germânia. Eles eram liderados pelos irmãos Hengisto e Horsa. No ano de 447, Vortigern os recebeu como aliados e concedeu a ilha de Tané, permitindo que se estabelecessem lá como amigos. Por um tempo, os saxões viveram pacificamente na ilha. Vortigern prometeu-lhes comida, roupas e suprimentos em troca de sua ajuda para lutar contra os inimigos da Bretanha.
Mas à medida que mais saxões chegavam, seu número ficou grande demais e os bretões não conseguiram mais cumprir sua promessa. Vortigern então disse a eles que seus serviços não eram mais necessários e pediu que voltassem para casa. Em vez disso, Vortigern permitiu que Engisto pedisse reforços. Mensageiros foram enviados para terras distantes chamadas Sítia, onde guerreiros foram escolhidos e enviados para a Bretanha a bordo de 16 navios. Com eles veio a filha de Engisto, famosa por sua beleza. Engisto logo preparou um grande banquete e convidou Vortigern, seus oficiais e Serático, seu intérprete. Antes do início do banquete, Engisto instruiu sua filha a servir aos convidados grandes quantidades de vinho e cerveja, para que bebessem bastante. À medida que a noite avançava, Vortigern ficou encantado com ela. Dominado pelo desejo, ele prometeu a Engisto tudo o que ele quisesse em troca da mão dela em casamento. Após consultar os anciãos de seu povo, Hengist pediu Kent. Sem saber que Kent já tinha um governante, Vortigern concordou. Vortigern tomou a filha de Engisto como esposa e a amou profundamente. Engisto então disse ao rei que seria tanto seu conselheiro quanto protetor, vangloriando-se de que seu povo era forte, feroz e nascido para a guerra. Com a permissão de Vortigern, Engisto convocou seu filho Octai e seu irmão Abissa para lutar contra os escotos e os povos além do Muro do Norte. Eles chegaram com 40 navios, contornaram a terra dos Pictos, conquistaram muitas regiões e até atacaram as ilhas Órcades. Cada vez mais saxões vieram, até que terras inteiras foram esvaziadas de seus antigos habitantes. Enquanto isso, Vortigern caiu em desgraça. Ele irritou Germano, o bispo de Auxerre, ao se casar com sua própria filha e ter um filho com ela. Temendo o julgamento, Vortigern se escondeu por orientação de seu conselho. Por fim, seu filho Vortímero se levantou contra os saxões. Ele liderou os bretões em batalha contra Engisto e Horsa, expulsando-os de volta para Tanete e os prendendo lá. A guerra seguiu com avanços e recuos. Vortimer travou 4 grandes batalhas, primeiro em Thanet, depois no rio Derwent, depois em Epsford, onde Horsa e o outro filho de Vortigern, Catigerno, foram mortos. E finalmente, perto das margens do Mar da Gália, onde os saxões foram derrotados e forçados a fugir para seus navios. Mas após pouco tempo, Vortimer morreu. Com sua morte, os saxões voltaram mais fortes do que antes, ajudados por aliados pagãos do outro lado do mar. Hengist reuniu suas forças e enviou uma oferta de paz a Vortigern, que estava desesperado. O rei aceitou. Hengist, então, organizou outro banquete, convidando tanto líderes bretões quanto saxões. Secretamente, ele ordenou que seus homens escondessem facas debaixo dos pés. Ao sinal, Hengist gritou: "Nemader Sexa, peguem suas facas!" Em um instante, os saxões massacraram os bretões desarmados. Apenas Vortigern foi poupado. Ele comprou sua vida ao entregar Essex, Sussex, Middlesex e as outras terras aos saxões. Os saxões continuaram a crescer em força e número, e quando Engisto finalmente morreu, seu filho Octer assumiu seu lugar, garantindo que o domínio saxão sobre a Bretanha perdurasse. A crônica anglo-saxônica, preservada em 9 manuscritos escritos entre os séculos 9 e 12, oferece outro relato poderoso de como Engisto e Horsa chegaram à Bretanha e como sua chegada mudou a terra para sempre. De acordo com a crônica, no ano de 449, o rei Vortigern convidou Engisto e Horsa para a Bretanha para ajudar a defender o reino contra ataques dos Pictos. Os irmãos desembarcaram em Ebbsfleet e onde quer que encontrassem o inimigo, expulsavam os Pictos nas batalhas. Após essas vitórias, Engisto e Horsa enviaram mensagens através do mar para sua terra natal na Germânia. Eles falaram sobre a fraqueza dos bretões e sobre a grande riqueza e fertilidade da terra. Eles pediram reforços e seu chamado foi atendido. Logo, mais guerreiros e colonos começaram a chegar.
Esses recém-chegados vieram de 3 grandes povos germânicos: os saxões, os anglos e os jutos. Com o tempo, eles se espalharam pela Grã-Bretanha. Os saxões se estabeleceram em Essex, Sussex e Wessex. Os jutos ocuparam Kent, a ilha de Wight e partes de Hampshire. Os anglos tomaram Anglia Oriental, Mércia e Nortúmbria, abandonando sua antiga terra natal de Angelã, que deixaram vazia. A crônica continua seu relato de guerra e conquista. No ano de 455, Hengist e Horsa lutaram contra Vortigern na Batalha de Aylesford. Horsa foi morto na luta, mas Hengist sobreviveu e assumiu o controle do reino junto com seu filho Esk. 2 anos depois, no ano de 457, Hengist e Esk enfrentaram os bretões novamente em Crayford, onde mataram 4.000 homens. Os bretões sobreviventes fugiram completamente de Kent. No ano de 465, Hengist e Esk travaram mais uma batalha, desta vez em Ebbsfleet. Lá, eles mataram 12 líderes britânicos, enfraquecendo ainda mais a resistência. A última menção a Hengist na crônica ocorre no ano de 473. Nessa época, disse que Hengist e Esk haviam tomado um imenso tesouro, enquanto os britânicos são descritos como fugindo diante dos ingleses como se foge do fogo. Com essas palavras, a crônica marca o fim de uma era e o surgimento de outra. Hengist e Horsa estão entre os principais líderes da chegada anglo-saxônica à Grã-Bretanha. Enquanto as origens de muitos dos primeiros fundadores estão envoltas em histórias duvidosas e memórias que se apagam, os nomes Hengist e Horsa permanecem. A história deles não é apenas uma lenda, mas uma história registrada e ecoada nos textos mais antigos, preservada por cronistas que acreditavam que seus feitos moldaram o nascimento da Inglaterra. Disse que Hengist fundou o reino de Kent e, após sua morte, o trono passou para seu filho Esk, também conhecido como Oisc, de quem surgiu a casa real conhecida como os Oiscingas. Essa dinastia governaria Kent por séculos. O descendente mais renomado de Hengist foi o rei Ethelberto de Kent, celebrado como um Bretwalder, um governante reconhecido como senhor supremo de grande parte da Bretanha. Ethelberto também foi o primeiro rei anglo-saxão a abraçar o cristianismo. Sob o governo de Ethelberto, Kent se destacou como o reino mais poderoso da Inglaterra, com seu prestígio enraizado tanto na conquista quanto na realeza sagrada, além do legado de seu fundador lendário. Porém, ao longo dos séculos, o poder da linhagem de Hengisto foi se enfraquecendo. No século VIII, Kent havia caído sob a dominação da Mércia, governada por Offa, um dos maiores e mais formidáveis reis anglo-saxões. Ethelberto II é o último rei de Kent bem documentado, cuja posição na linhagem de Hengisto pode ser estabelecida com segurança. A autoridade da Mércia não durou para sempre. No ano de 825, a Mércia foi derrotada por Wessex na Batalha de Ellendon, e o rei vassalo da Mércia, Baldredo, foi expulso de Kent. A partir desse momento, Kent passou para o controle dos saxões do oeste. No centro desse ponto de virada está o rei Egberto, citado em muitas fontes como o rei de Wessex, Essex e Kent. Seu pai é tradicionalmente identificado como Ailmondo, o rei de Kent, levantando uma questão profunda e intrigante. Se a linhagem direta de Hengist nunca foi realmente quebrada, então o sangue de Hengist, líder da grande migração, pode ter se misturado ao sangue de Cerdic, fundador da Casa Real dos Saxões Ocidentais. Podem haver sinais sutis dessa união. O filho de Egberto, Ethelwulfo, nomeou seu filho mais velho, Ethelstano, rei de Kent, onde ele reinou até o ano de 851. Isso foi um eco deliberado de uma tradição antiga de Kent, preservada na linhagem? Naquela época, essa única casa governava Wessex, Kent, Surrey e Sussex, unindo o sul da Inglaterra sob uma única dinastia. Com o tempo, o reino de Kent foi totalmente absorvido por Wessex, e Wessex daria origem ao reino da Inglaterra,
governado pelos reis saxões do oeste. E assim a pergunta permanece, pairando como um eco da Era das Lendas. O rei Egberto era descendente de Hengist? Se for assim, a linhagem dos reis da Inglaterra pode ter suas raízes no próprio fundador de Kent. Os historiadores seguem divididos. Alguns acreditam que Egberto pertencia inteiramente à dinastia saxônica ocidental, descendente de Cerdic. Outros sugerem uma linhagem mista, onde o sangue de Kent e Wessex se tornou um só. A verdade está escondida nas sombras entre o mito e a história, onde o destino dos reinos foi forjado e onde o legado de Hengist pode ainda perdurar. No alvorecer sombrio da Grã-Bretanha pós-romana, um nome se destaca na névoa da lenda e da história: Cerdic. A crônica anglo-saxônica o saúda como o fundador e primeiro rei de Wessex, um líder de guerra que governou dos anos 519 a 534 e de quem todos os reis posteriores de Wessex alegariam descender. No entanto, Cerdic não é uma simples figura histórica comprovada. Suas origens, sua etnia, até mesmo sua própria existência, são intensamente debatidas, deixando-o em uma posição entre o mito e a memória. Para seus contemporâneos, Cerdic não teria sido conhecido como um rei saxão ocidental, mas como governante dos Gewisai, uma tribo, pessoas consideradas mercenários germânicos que se estabeleceram na Grã-Bretanha após a retirada romana. Curiosamente, o próprio nome de Cerdic pode não ser germânico. Muitos estudiosos acreditam que deriva do britônico Caraticus, sugerindo que Cerdic pode ter sido um britânico nativo cuja dinastia se anglicizou ao longo das gerações. Essa possibilidade é refletida nos nomes de seus descendentes. Por exemplo, Siowyn, Ceder e Cadwalla, nomes que sussurram sobre um mundo híbrido onde culturas colidiram e se fundiram. A crônica anglo-saxônica, escrita mais de 3 séculos após a morte de Cerdic durante o reinado de Alfredo, o Grande, é inegavelmente moldada pelo tempo, pela política e pela criação de mitos. No entanto, em suas páginas, Cerdic está imortalizado como o primeiro rei de Wessex, sua linhagem traçada não apenas até ancestrais mortais, mas até Odin, o próprio deus supremo do panteão germânico. A seguinte descrição de Cerdic está na crônica anglo-saxônica, e eu vou parafraseá-la em inglês moderno para torná-la mais compreensível. Cerdic e seu filho Sinric vieram para a Britânia com 5 navios, desembarcando em um lugar para sempre conhecido como Praia de Cerdic. Cerdic não era um líder militar comum. Dizia-se que sua linhagem remontava a gerações de reis e heróis. Cerdic, filho de Elessa, Elessa, filho de Esla, Esla, filho de Giwis, Giwis, filho de Wig, Wig, filho de Frewine, Frewine, filho de Trifogar, Trifogar, filho de Brand, Brand, filho de Beldiag, Beldiag, filho de Odin, chefe dos deuses. 6 anos após o desembarque, Cerdic e Cynric conquistaram a terra que se tornaria Wessex, expulsando os governantes britânicos que a controlavam antes deles. Eles foram os primeiros reis a reivindicar este reino para os saxões do oeste. No ano de 495, 2 nobres líderes militares cruzaram o mar para a Britânia, Cerdic e seu filho Cynric. Eles chegaram com 5 navios ao local que passou a ser chamado Costa de Cerdic. No mesmo dia em que desembarcaram, eles entraram em batalha com os bretões e a luta pela terra começou. No ano de 508, Cerdic e Cynric enfrentaram o rei britânico Naton Leld em batalha e o abateram junto com 5.000 de seus guerreiros. A partir dessa vitória, a terra de Netley até o Val de Cerdic passou a carregar o nome do rei caído, marcando o derramamento de sangue que a conquistou. No ano de 519, Cerdic e Cynric tornaram-se reis dos saxões do oeste. Nesse mesmo ano, eles lutaram novamente contra os bretões no Val de Cerdic. A partir desse momento, a linhagem real dos saxões do oeste iniciou seu governo e seus descendentes reinariam a partir daquele dia.
No ano de 527, Cerdic e Sinric travaram outra grande batalha contra os bretões em um lugar chamado Clareira de Cerdic, avançando ainda mais em sua conquista pelo território. No ano de 530, Cerdic e Sinric conquistaram a ilha de Wight, matando muitos em batalha na fortaleza de Whitgar. A ilha foi submetida ao domínio deles pela força das armas. No ano de 534, Cerdic morreu. Após sua morte, seu filho Sinric governou os saxões do oeste por 26 invernos. Juntos, eles concederam toda a ilha de Wight aos seus sobrinhos Stuff e Whitgar para que a mantivessem em seu nome. O historiador John Myers observou que quando Cerdic e seu filho Cynric aparecem pela primeira vez na crônica anglo-saxônica, no ano de 495, eles são descritos não como reis, mas como Ealdormen, um título que, na época, era relativamente modesto. Esse detalhe é marcante. A crônica os apresenta como líderes de bandos de invasores, mas não oferece uma explicação clara sobre sua autoridade ou origens. Por que então eles recebem o título normalmente associado à administração local em vez de um governo independente? Para Myers, isso sugere algo muito mais complexo do que uma simples invasão estrangeira. Ele argumentou que a crônica sugere sutilmente que Cerdic e seu povo já possuíam status e responsabilidade sob a autoridade romana ao longo deste trecho da costa saxônica. Em vez de chegarem como forasteiros, eles podem ter estado inseridos nas estruturas administrativas e militares já existentes da Britânia romana tardia. Significativamente, só no ano de 519 é que se diz que Cerdic e Sinric começaram a reinar. Só então eles parecem ultrapassar o papel de oficiais subordinados ou vassalos dependentes e assumir a realeza por direito próprio. Myers, portanto, sugeriu que Cerdic pode ter sido o chefe de uma poderosa família nobre, em parte britânica, possuindo extensas terras no extremo oeste do Litis Saxonicum, a costa saxônica, uma zona militar fortificada do final do Império Romano, que se estendia por ambos os lados do Canal da Mancha. Nos últimos dias do domínio romano ou sub-romano, uma família assim pode muito bem ter sido encarregada da defesa dessa fronteira. Em termos anglo-saxões posteriores, Cerdic seria exatamente o que se chamaria de um Ealdorman. Se uma linhagem nativa dominante já tivesse forjado laços de sangue com os colonos saxões na região, é fácil perceber como a oportunidade surgiu após o colapso. À medida que a autoridade romana enfraqueceu e finalmente desapareceu, a família de Cerdic pode muito bem ter escolhido agir de forma independente para tomar o controle, em vez de esperar por ordens que nunca viriam. Eliminando líderes britânicos rivais, talvez incluindo o enigmático Nathan Leord mencionado na entrada da crônica para o ano 508, eles poderiam reivindicar o domínio total sobre a terra. Sob essa perspectiva, Cerdic não simplesmente conquistou um reino, ele preencheu o vácuo deixado por um império, transformando a autoridade herdada em realeza. Assim, quando a crônica registra que ele começou a reinar, isso não marca uma chegada repentina, mas sim o rompimento final com qualquer poder superior, romano ou britânico, e o nascimento de uma nova casa real. Claro, isso é apenas uma teoria, pois na crônica anglo-saxônica está claramente escrito que Cerdic e seu filho Sinric chegaram com 5 navios a um lugar que depois ficou conhecido como Costa de Cerdic. A descendência de Cerdic tornou-se o próprio fundamento da realeza em Wessex. De acordo com a lista genealógica dos saxões do oeste, todo rei de Wessex reivindicava a descendência direta pela linha masculina dele, vinculando a autoridade real ao seu sangue. Um manuscrito do século X, conhecido como Coleção Anglicana, compilado em Glastonbury durante o reinado do rei Etelstano, o primeiro rei da Inglaterra, registra essa linhagem por completo, afirmando que até mesmo o primeiro monarca da Inglaterra traçava seu direito de governar até Cerdic. A partir desses primórdios, o Wessex de Cerdic se tornou o reino mais poderoso daquelas terras. No início do século IX, o rei Egbert expandiu seu domínio ao vencer a Mércia, conquistando o título de Bretwalder ou
governante de vastos domínios. Esse legado passou para seu filho Ethelwulf, que consolidou as conquistas do pai e fortaleceu as bases militares e econômicas de Wessex. Enfrentando a crescente onda de invasões vikings, Ethelwulf se adaptou e resistiu, garantindo a sobrevivência do reino. Seus filhos reinariam um após o outro, cada um morrendo por sua vez, até que a coroa caísse para o mais jovem e grandioso de todos, Alfredo o Grande. Alfredo fez jus ao epíteto não apenas por conquistas, mas por salvação. Ele salvou Wessex da destruição pelos vikings, unificou os reinos anglo-saxões fragmentados e remodelou seu reino por meio de reformas na educação, nas leis e na organização militar. Ele não foi apenas um guerreiro, mas um visionário que reconstruiu uma nação. Seu filho, Eduardo, o ancião, transformou as conquistas defensivas de Alfredo em uma campanha agressiva e bem-sucedida de expansão. Por meio de cidades fortificadas, força econômica e pressão implacável, ele destruiu o poder dinamarquês no sul da Inglaterra e lançou as bases de um único reino inglês, forçando a submissão dos governantes rivais em toda a Mércia e Nortúmbria. Etelstano, filho de Eduardo, foi o primeiro verdadeiro rei da Inglaterra. Por meio de brilhantismo militar, mais notavelmente na Batalha de Brunanburh, e através de uma governança centralizada e sábia, ele unificou o reino e elevou a Inglaterra a uma potência reconhecida da Europa, admirada por seu conhecimento, piedade e autoridade. Assim, a Casa de Wessex tornou-se a primeira casa real da Inglaterra. O governo direto deles terminou no ano de 1066, com a morte de Eduardo, o Confessor, um rei pacífico bem diferente dos reis guerreiros que haviam forjado e defendido o reino. No entanto, o legado de Cerdic não se apagou. Após a conquista normanda, Matilde da Escócia, filha de Margarida de Wessex, que era descendente do lendário rei guerreiro Edmundo Braço de Ferro, casou-se com Henrique I da Inglaterra, restaurando a linhagem de sangue de Cerdic ao trono inglês pela linha materna. E assim, a linhagem de Cerdic reinou em Wessex por mais de 3 séculos e na Inglaterra por mais de 100 anos, e retornou à monarquia mesmo depois que a conquista e a coroa mudaram de mãos. Seu legado perdurou não apenas em nomes ou crônicas, mas na própria formação da Inglaterra. Na alvorada sombria do início da Idade Média, um novo poder surgiu no coração da Grã-Bretanha, Mércia, um reino esculpido de florestas, rios e força de vontade de ferro. Um dos 7 grandes reinos da era anglo-saxônica, Mércia se erguia onde hoje ficam as Midlands da Inglaterra, e em seu início estava um único homem. Aisel foi lembrado como o primeiro rei dos Mércios, um governante cuja linhagem sanguínea remontava ao outro lado do Mar do Norte, as antigas casas reais do mundo germânico continental. Entre os reis do mundo anglo-saxão, só a dinastia Mércia afirmava descender não apenas de guerreiros, mas de reis que governaram antes da migração. Por volta do ano 515, enquanto a Bretanha romana caía no esquecimento, disse que Aisel liderou seu povo através das águas frias e agitadas do Mar do Norte para uma terra dividida, disputada e pronta para a conquista. A partir dessa convulsão, ele forjou um novo povo, um novo reino e uma casa real que perduraria por séculos. A casa de Aisel, os Lestelingers, uma das dinastias mais formidáveis que a Inglaterra já conheceu. De sua linhagem surgiria Pender, o último grande rei pagão dos anglo-saxões, temido, implacável e invicto em batalha até sua famosa morte. E mais tarde Offer, o mais poderoso de todos os governantes da Mércia. Um rei que ousou se autodenominar Rei dos Ingleses, que construiu uma grande vala através das terras e cujo pene de prata remodelou a economia da Inglaterra. No entanto, o próprio Aisel nasceu numa época anterior às crônicas, antes de testemunhas, antes da certeza. Sua vida nunca foi registrada, mas seu nome perdurou. Esta é a história dele. Diziam que Aisel era filho de Eomer,
rei dos ângulos, um povo nascido nas terras estreitas de Angelen, o que hoje é o norte da Alemanha, muito antes de seu destino levá-los além-mar. Dessa terra ancestral, a memória de seus reis não foi registrada apenas em crônicas, mas também cantada, preservada na poesia heróica de Widsith, um antigo poema inglês, Beowulf, um épico na tradição da lenda heróica germânica e mais tarde registrada nas páginas da Crônica Anglo-Saxônica. A crônica registra a linhagem dos reis da Mércia como uma corrente ininterrupta que remonta por gerações de guerreiros e governantes. Kneber era filho de Aisel, Aisel, filho de Eomer, Eomer, filho de Anglatal, Anglatal, filho de Offer, Offer, filho de Weymund, Weymund, filho de Whitleg, Whitleg, filho de Wodin. A mesma tradição é refletida no Textus Rofensis, que fala do primeiro rei da Mércia, Aisel, nascido de Eomer, cujos ancestrais remontam a Wodin. No entanto, esses nomes não são ecos vazios de mito. Muitos dos antepassados de Aisel estão firmemente inseridos na tradição heróica do norte da Europa. Seu bisavô, Offer de Angel, lembrado como um rei poderoso e lendário dos Anglos, aparece não apenas na poesia inglesa, mas também no Gesta Danorum de Saxo Grammaticus. Lá, ele é celebrado como um governante dinamarquês de uma era tão antiga que a terra ainda nem havia sido chamada de Dinamarca. O pai de Offer, Weymund, também é lembrado em todo o mundo do Mar do Norte, elogiado no Gesta Danorum e imortalizado no épico de Beowulf, onde os feitos de sua casa são entrelaçados no tecido da lenda heróica. Assim Aisel não surgiu da obscuridade. Ele estava no final de uma longa e lendária linhagem de reis, guerreiros e deuses, carregando o peso de uma autoridade ancestral do mundo continental para a Grã-Bretanha, onde um novo reino surgiria em seu nome. Aisel nasceu antes da virada do século VI. Se as antigas genealogias estiverem corretas, ele herdou a coroa dos Anglos após a morte de seu pai, Eomer, governando a partir da antiga terra natal continental de Anglen, nas margens setentrionais do mundo germânico. Mas Aisel seria o último rei da Anglia naquela terra antiga. Por volta do ano 510, enquanto a ordem romana na Bretanha se tornava mera lembrança e novos poderes avançavam para o oeste, Aisel liderou seu povo através das águas geladas do Mar do Norte. Isso não foi apenas uma migração, mas um êxodo real, um movimento de uma dinastia reinante, bandos de guerreiros e famílias, levando consigo suas leis, seus deuses e sua reivindicação ao reinado. No mesmo ano, segundo a tradição, Aisel se estabeleceu como rei dos Mércios, fundando um novo reino no coração da Bretanha. Movendo-se ao longo dos grandes sistemas fluviais, o Wash, o Trent e os vales férteis além, seu povo avançou para o interior, estabelecendo-se, conquistando e remodelando a terra. No ano de 527, o avanço de Aisel o levou por toda a Anglia Oriental e profundamente para dentro da própria Mércia. Embora tenha sido escrito séculos depois, o Flores Historiarum preserva a memória dessa era violenta. Pagãos vieram da Alemanha e ocuparam a Anglia Oriental, o país dos Anglos Orientais, e alguns deles invadiram Mércia e travaram guerra contra os britânicos. Por trás dessas palavras, existe um mundo de povoados em chamas, fronteiras em constante mudança e reinos britânicos em colapso. A ascensão de Aisel se desenrolou em meio a esse caos, não como um conquistador solitário, mas como o arquiteto de uma nova ordem política, forjada onde antigos poderes caíram. Por volta do ano 526, seu filho Cneba nasceu, herdeiro de uma coroa que já não estava mais ligada ao continente, mas enraizada em solo britânico. Ao final do reinado de Aisel, disse que ele controlava vastos territórios tanto na Anglia Oriental quanto na Mércia. Uma autoridade tão ampla que as gerações seguintes o lembrariam não apenas como um líder, mas como o primeiro verdadeiro rei da Mércia. Apesar de sua vida não ter sido registrada por conhecidos, seu legado permaneceu. Quando Aisel morreu, talvez por volta do ano 535, o reino que ele fundou não se fragmentou nem desapareceu. O poder passou tranquilamente para seu filho Cneber,
e a casa real que ele estabeleceu, os Slingas, dominaria a Inglaterra Central por séculos. O próprio Aysel está em um terreno incerto entre a história e a memória. Sua existência não pode ser comprovada além de qualquer dúvida, mas também não pode ser descartada. O historiador medieval Nicholas Brooks sugere que, se Aysel realmente foi uma figura histórica, ele teria vivido em algum momento entre o ano 450 e 525. Nos anos formativos após a retirada de Roma da Grã-Bretanha, ele provavelmente foi lembrado como o fundador da dinastia real da Mércia. Não porque ele governou um reino totalmente formado, mas porque foi o primeiro de sua linhagem a se estabelecer na Grã-Bretanha. Os Slingas, mais tarde, reivindicaram descendência dos governantes e figuras heróicas da Anglândia continental e traçaram sua linhagem até Woden, o antigo deus da guerra do mundo germânico. No entanto, Brooks alerta para não ver essas reivindicações como prova de supremacia precoce. Antes da ascensão do rei Pender, os Slingas provavelmente não eram mais nem menos reais do que as famílias governantes de outros pequenos povos das Midlands. Dentro desse contexto, Aysel não aparece como o governante de um grande reino, mas como o líder de um grupo anglo migrando para a Grã-Bretanha, um homem lembrado pelo movimento e não pelo domínio. Sua vida está no início da história da Mércia, mas o reino em si só tomaria forma gerações depois. Entre Aysel e o surgimento da Mércia há 3 gerações. Seu filho Cneber foi sucedido por Sinwald e depois por Creoda, uma figura que muitos historiadores consideram o primeiro verdadeiro rei da Mércia. Assim, a importância de Aysel não está no poder que exerceu, mas na linhagem que iniciou. Ele marca o momento em que uma família cruzou o mar, criou raízes na Grã-Bretanha e deu início a uma cadeia sucessória que, com o tempo, daria origem a um dos maiores reinos da Inglaterra. A partir da figura sombria de Aysel, surgiu uma linhagem que moldaria o destino da Inglaterra por mais de 2 séculos. Foi sob Pender que subiu ao trono da Mércia por volta do ano 626 que o poder dos Slingas veio pela primeira vez à luz da história. Pender é o mais antigo rei da Mércia mencionado na coleção anglicana e se destaca tanto como um formidável senhor da guerra quanto como o último rei pagão da Mércia. A partir do seu reinado, a casa fundada por Aysel forneceria nada menos que 11 reis para o trono da Mércia. A dinastia atingiu o auge de sua autoridade sob Offer da Mércia, um governante cujo poder se estendia muito além de suas próprias fronteiras. Offer submeteu os outros reinos anglo-saxões à sua vontade, forjou alianças com as grandes cortes da Europa e ousou se intitular Rei dos Ingleses. Seu reinado marcou o momento em que a Mércia não era apenas mais um reino entre outros, mas sim a potência dominante da ilha. Porém, essas alturas raramente duram muito. Após a morte de Offa, as bases de sua dinastia começaram a ruir. Seu filho Ecgfrith o sucedeu, mas de acordo com a crônica anglo-saxônica, seu reinado durou apenas 141 dias. As histórias revelam o preço sombrio da ambição de Offa. Offa, determinado a garantir a coroa para seu filho, derramou muito sangue, eliminando rivais e fortalecendo seu controle sobre a sucessão. Offa coroou Ecgfrith ainda em vida e afastou os pretendentes rivais. No entanto, essas medidas se mostraram desastrosas. Quando Ecgfrith morreu, não restaram herdeiros homens próximos para sustentar a linhagem. Seu sucessor, Ceolwulf, era apenas um parente distante. E com a morte de Ecgfrith, a linhagem direta de Aysel chegou ao fim. A grande casa dos Slingas perderia o poder. As dinastias, porém, não desaparecem totalmente. Embora os Slingas tenham perdido sua coroa, sua memória permaneceu na própria terra. Por toda a Inglaterra, acredita-se que nomes de lugares preservam ecos de Aysel e de seu povo. Icklingham, Ickleton, Ickleford e Ixworth, lembretes silenciosos de que, muito antes das cartas e crônicas, o nome de um rei podia ser escrito na terra. Assim terminou o reinado dos Slingas. Aysel não foi lembrado por feitos registrados em tinta,
mas por um legado que remodelou o coração da Inglaterra. Antes que a Anglia Oriental tivesse santos e mosteiros, antes que seus reis fossem coroados em salões de pedra ou lembrados em leis escritas, existia Verrer. Nos séculos sombrios da Sexta Era, enquanto novos povos cruzavam o mar e o antigo mundo romano finalmente desaparecia da Grã-Bretanha, a tradição anglo-saxônica lembra Verrer como o primeiro rei dos ângulos orientais. Se ele realmente existiu, como sugerem os registros, governou como um senhor pagão, em uma época de colonização e luta, quando migrantes da Frísia e da península de Jutlândia do Sul fundaram um novo reino ao longo das costas orientais da Inglaterra. Essa era uma época anterior às crônicas, quando o poder era sustentado pelo sangue e pela espada. De Verrer viria Wulfr, seu filho, que fundou a Casa dos Wulfingers, a dinastia real que governou a Anglia Oriental por gerações sobre as terras que se tornariam Norfolk e Suffolk. Sob os Wulfingers, a Anglia Oriental se ergueria como um dos grandes reinos anglo-saxões, seus reis enterrados com tesouros, seus guerreiros lembrados nas lendas. Porém, muito de sua história se perdeu com o tempo. As invasões vikings do século IX e a dissolução dos mosteiros no século XVI destruíram as bibliotecas onde seus feitos eram preservados. O que resta são fragmentos, nomes, linhagens, ecos. Um desses ecos sobrevive na história britânica, que cita Verrer, pai de Wulfr, como o primeiro dos Wulfingers. A partir dessa única linha, os historiadores traçam as origens da dinastia até meados do século VI, quando a Anglia Oriental surgiu das brumas como um reino. Esta é a história dele. A coletânea dos Ânglios preserva uma das grandes genealogias reais do mundo anglo-saxão, uma linhagem tecida tanto pelo mito quanto pela memória. Em seu registro, Verrer está inserido em uma antiga cadeia de pais e filhos. Nascido de Wilhelm, que veio de Hert, Hert de Hrodmund, Hrodmund de Trígil, Trígil de Titman, Titman de Casser, filho de Odin, e o próprio Casser, rastreada até Odin, o deus da realeza, da guerra e do destino. Por meio dessa ancestralidade sagrada, acreditava-se que o sangue do divino fluía diretamente para as casas reais dos ângulos orientais. De Verrer surgiu Wulfr, o fundador da dinastia Wulfingers, cujo nome ecoaria através da história da Anglia Oriental. Os reis Wulfingers, mais tarde, governariam como senhores das costas orientais, sua autoridade ligada não apenas à terra e à espada, mas também a uma memória cuidadosamente guardada de descendência de deuses e heróis. Se Verrer for aceito como o verdadeiro fundador da dinastia, então foi nesse período que o poder da família se firmou pela primeira vez na Anglia Oriental. Antes disso, seus antepassados provavelmente pertenciam a um mundo nebuloso de governantes semi-lendários, talvez lembrados das terras natais continentais ou escandinavas, onde reis anglos e gautas governavam de além do Mar do Norte. Verrer está no alvorecer da dinastia, um líder entre os novos chegados que cruzaram o mar para a Inglaterra. Ele foi quase certamente um rei, ou pelo menos um grande chefe do povo do qual descendia, detendo autoridade conquistada por linhagem, guerra e comando. No entanto, a terra de origem de Verrer permanecia envolta em incerteza, e dessa incerteza surgem tradições rivais. Alguns estudiosos situam sua terra natal no sul da Jutlândia, entre os povos anglos do norte continental. Outros situam suas origens ainda mais longe, para além das águas frias do Báltico. Nessa perspectiva, os anglos orientais são identificados com os gautas, um povo germânico do norte que viveu no que hoje é o sul da Suécia, famoso em lendas posteriores por seus reis guerreiros. Por um tempo, as riquezas descobertas em Sutton Hoo pareciam dar grande força a essa tese do norte. A espada, o capacete e o grande escudo do sepultamento no navio eram considerados antigos tesouros de família dos Wulfingers, trazidos do outro lado do mar, da Suécia, no início do século VI. Tesouros que falariam de uma casa real recém-transplantada
mas profundamente consciente de sua terra natal ancestral. Porém, um estudo mais detalhado amenizou essa certeza. Agora é amplamente aceito que esses objetos foram feitos na própria Inglaterra, inspirados talvez por estilos escandinavos, em vez de terem sido importados das terras escandinavas. Como resultado, a questão de suas verdadeiras origens permanece em aberto. O nome Verrer em si carrega uma ressonância silenciosa, mas poderosa, no mundo das lendas heróicas. Muitos estudiosos o consideram uma forma abreviada e familiar do nome Hvitserdan, o guerreiro de Beowulf e pai do jovem herói Wiglaf, cuja lealdade superaria a de todos os outros no trágico final do poema. Tal identificação colocaria Verrer entre a elite do norte, um homem moldado pela política e pelas disputas sangrentas dos reis Skilfing, cujo mundo Beowulf relembra em lampejos de violência e esplendor. Sob essa perspectiva, Verrer não teria sido apenas um simples líder migrante, mas uma figura de posição nobre, que carregava consigo o prestígio de uma dinastia escandinava quando atravessou o mar para a Anglia Oriental. Essa ligação também fortalece o vínculo há muito suspeitado entre os Wofingers da Anglia Oriental e a Casa Real Sueca. A reivindicação dos Wofingers de descendência de reis antigos, e em última instância do próprio Woden, encontra um reflexo literário em Beowulf, onde linhagem, lealdade e ascendência divina são os fundamentos do governo legítimo. No entanto, a vida e o reinado de Verrer estão quase totalmente além do alcance da história. Nada de certo se sabe sobre seus feitos ou seu governo, pois nenhum registro escrito, se é que algum dia existiu, sobreviveu desta era sombria da Anglia Oriental. Em algum momento desconhecido, Verrer foi sucedido por seu filho Wulfr, que, segundo o cronista medieval Roger de Wendover, já governava o reino no ano de 571. O nome Wulfr é geralmente entendido como pequeno lobo, um significado carregado de poder simbólico. A partir dele, a dinastia passou a se chamar Wulfingers, o clã do lobo, um título que evoca ferocidade, lealdade e sangue nobre. Curiosamente, esse nome é idêntico ao dos Wolfings, um clã renomado celebrado em Beowulf e no poema anglo-saxão Widsith. Na literatura heróica, os Wolfings são lembrados como a casa governante dos Gautas Orientais, um povo que dominava as terras do sul da Suécia. Repetidas vezes, a poesia do mundo germânico antigo aponta para o norte, sugerindo que os ancestrais dos Wolfingers surgiram daquele reino escandinavo. No entanto, a identidade precisa da casa governante à qual eles pertenciam permanece indefinida, obscurecida pela passagem do tempo e pela mistura da história com a tradição heróica. A importância de Verrer é ampliada pelo que veio depois. Ele foi o bisavô de Redwald, um dos reis mais poderosos e renomados da era anglo-saxônica. Um governante que esteve na encruzilhada entre as crenças pagãs e cristãs e cuja autoridade era reconhecida muito além da Anglia Oriental. É amplamente acreditado que Redwald foi sepultado no magnífico sepultamento em navio de Sutton Hoo, cercado por tesouros dignos de um rei lendário. Redwald, o filho mais famoso da linhagem Woffinger, foi reconhecido como Brett Walder, um senhor supremo entre os reis ingleses, com sua autoridade se estendendo muito além das terras planas e vias navegáveis da Anglia Oriental. O esplendor de Sutton Hoo permanece como seu monumento duradouro, um navio preparado para a viagem além da morte, carregado de armas, insígnias e símbolos de soberania dignos de uma canção épica. No entanto, as gerações posteriores da dinastia foram marcadas por turbulência e sacrifício. Reis caíram em batalha, foram assassinados em disputas ou morreram como mártires na violenta luta entre os deuses antigos e a nova fé. Ilkvald, que era filho de Redwald, foi morto por causa de seu cristianismo. Sigeberto, outro filho de Redwald, tendo abdicado da coroa por sua fé, foi arrastado de volta à guerra e morto. Anna e Ethelhir, descendentes de Redwald, caíram lutando contra o poder crescente da Mércia.
Os Wolfingers governaram numa época em que a realeza nunca era segura e coroas eram pagas com sangue. O último rei da linhagem dos Wolfingers foi Elfwald. Com ele, a antiga linhagem do lobo passaram para a história. Nenhum filho seu continuou a linhagem, e o sangue real de Verher, Wulfr e Redwald desapareceu do trono. Embora a Anglia Oriental tenha permanecido um reino, seus reis já não descendiam mais da casa que reivindicava a ascendência de Woden e parentesco com os heróis de Beowulf. Após os Wolfingers, a realeza da Anglia Oriental entrou em uma era mais frágil. O reino caiu cada vez mais sob a influência e, às vezes, sob o domínio de vizinhos mais fortes, especialmente a Mércia. O destino final do reino se concretizou no ano de 869, quando o grande exército pagão dos vikings varreu a Anglia Oriental. O rei Edmundo, mais tarde reverenciado como Edmundo, o mártir, foi morto e a antiga realeza foi extinta. A Anglia Oriental passou para as mãos dos dinamarqueses e mais tarde foi absorvida pelo Reino Unificado da Inglaterra. No alvorecer sombrio da Inglaterra anglo-saxônica, quando reinos eram forjados à espada e escudo, um nome se destacou acima do choque do ferro e do rugido do mar: Aella. Aella, o primeiro rei de Sussex e senhor dos Saxões do Sul, iniciou seu reinado no ano de 477, governando até o ano de 514. Em uma época em que a Bretanha tremia entre a luz decadente de Roma e a tempestade crescente dos saxões, ele se destacou como conquistador, líder de guerra e fundador de reinos. Séculos depois, o grande cronista do século VIII, Beda, o lembraria não apenas como um rei, mas como um detentor de impérium, um homem que detinha a supremacia sobre outros reinos anglo-saxões. No final do século IX, a crônica anglo-saxônica iria ainda mais longe, nomeando-o como o primeiro, Bretwalda, o governante da Bretanha, um título reservado àqueles cujo poder ultrapassava fronteiras e cuja vontade moldava o destino da terra. Beda lista 7 reis que detinham tal supremacia. Aella está em primeiro lugar entre eles. Ele não era um monarca cristão guiado pela cruz. Ele era um rei dos antigos deuses, um senhor dos guerreiros, forjado na batalha, governando em uma época em que o destino era escrito em sangue e aço. Esta é a história de Aella, o primeiro Bretwalda, o rei fundador de Sussex e um dos primeiros gigantes da era sombria e lendária da Inglaterra. A crônica anglo-saxônica foi compilada no reino de Wessex por volta do ano 890, durante o reinado de Alfredo o Grande. Embora tenha sido registrada em pergaminho 4 séculos após a época de Aella, ela preserva ecos de uma memória muito mais antiga, extraída de crônicas antigas, tradições guerreiras e do sopro vivo das sagas. E em seus registros o nome Aella brilha intensamente. No ano de 477, conta a crônica, Aella chegou à Bretanha com seus 3 filhos, Simão, Welsin e Cisa, navegando pelo Mar Cinzento em 3 navios. Eles desembarcaram em um lugar que depois ficou conhecido como Simon Shaw, e ali atacaram os britânicos com fúria implacável. Muitos foram mortos, outros foram expulsos em terror para a vasta floresta de Andreslag, sendo engolidos por suas profundezas sombrias. No ano de 485, Aella novamente enfrentou os britânicos em batalha, desta vez às margens do riacho de Mercred. O aço chocou-se contra o aço e o destino das terras do sul foi decidido em sangue. Outros relatos da batalha surgem de tradições posteriores e mais elaboradas. Entre eles está a versão apresentada por Henrique de Huntingdon, o historiador do século XII, que descreve uma cena mais equilibrada e complexa. Em seu relato, quando Aella e seus filhos enfrentaram os bretões na batalha, nenhum dos lados conquistou uma verdadeira vitória. A luta terminou não em triunfo, mas em um impasse, e desse equilíbrio incômodo surgiu uma promessa de amizade entre os 2 povos. No entanto, por trás do frágil acordo, a ambição persistia. Após a trégua,
disse que os anglo-saxões enviaram mensagens de volta para suas terras germânicas de origem, pedindo reforços. A paz que havia sido jurada pode ter sido pouco mais do que uma pausa antes da tempestade. Escrevendo no século XIV, o cronista Rogério de Wendover acrescenta mais detalhes, nomeando o líder das forças britânicas como Aurélio Ambrósio, uma figura muito associada à resistência ao avanço saxão. Assim, ao longo dos séculos, a história se torna mais rica e mais complexa, à medida que os cronistas buscavam iluminar o confronto que ajudou a moldar o destino da Britânia primitiva. No ano de 491, a crônica anglo-saxônica fala de um cerco sombrio e definitivo. Aela e seu filho Cisa cercaram a fortaleza de Andred de Caster. Quando suas muralhas finalmente caíram, ninguém lá dentro foi poupado, não restou um único bretão. A velha ordem foi varrida e a terra passou completamente para as mãos dos saxões. Assim Aela conquistou um reino pelo fogo e pelo ferro. A crônica o menciona mais uma vez no ano de 827, onde ele é lembrado como o primeiro dos 8 Bretwaldas, os governantes da Britânia. Esse título, registrado pela primeira vez por Beda e depois expandido para incluir Egberto de Wessex, marcava aqueles reis cuja autoridade se elevava acima de todos os outros, senhores supremos cujo poder lançava longas sombras sobre a terra. Os estudiosos há muito debatem o que essa supremacia realmente significava, até onde se estendia o domínio de Aela e quão firme era seu controle sobre o sul da Inglaterra. No entanto, um fato permanece inquestionável. O nome dele vem em primeiro lugar. Entre Aela e o próximo rei mencionado entre os senhores supremos de Beda, Selwyn de Wessex, no final do século VI, existe um silêncio nos registros, uma longa e ecoante lacuna. É como se a era de Aela estivesse à parte, um capítulo feroz e fundamental na própria formação da Inglaterra. Ele não foi apenas um rei de Sussex. Ele foi lembrado como o primeiro a se elevar acima dos reis, o primeiro Bretwalder, um senhor da Guerra do Alvorecer, cuja chegada remodelou o próprio destino da Grã-Bretanha. No entanto, ao contrário das genealogias orgulhosas preservadas por outros reinos anglo-saxões, Sussex permanece envolto em silêncio, sua linhagem real meio perdida na névoa e na memória. No entanto, a tradição diz que Cisa, filho de Aela, sucedeu seu pai após sua morte. Cisa, que esteve ao lado de Aela na difícil formação do reino dos Saxões do Sul, é lembrado como seu herdeiro, um príncipe forjado com os mesmos fogos da conquista. A cidade de Chichester, mencionada pela primeira vez na crônica anglo-saxônica no ano de 895, disse que carrega seu nome, um eco tênue, mas duradouro, de seu governo. E então silêncio. Por mais de um século e meio após Cissa, os registros ficam obscuros. Nenhum feito é contado, nenhuma linhagem é certa. Não sabemos se ele deixou filhos para herdar sua coroa, se houve conflitos entre irmãos disputando o reino do pai, ou se sua linhagem desapareceu na obscuridade. O próximo rei a sair dessa escuridão para a luz da história é Ethelwerd, lembrado como o primeiro rei cristão de Sussex. Sob seu governo, a antiga ordem pagã começou a ceder à cruz. Porém, seu reinado terminou em violência, não em paz. Por volta do ano 685, ele foi morto durante uma invasão liderada por Cedwalla, o feroz príncipe saxão ocidental, que em breve reivindicaria o trono de Wessex. Após a queda de Ethelwerd, Sussex permaneceu brevemente sob governantes menores, talvez senhores locais, mas a independência do reino havia sido quebrada. No início do século VIII, Sussex estava sob o domínio primeiro de Wessex e depois da Mércia, e nunca mais voltaria a se erguer como uma potência soberana. Assim, embora posteriormente outros homens tenham ostentado o título de rei em Sussex, Ethelwerd provavelmente é considerado o último governante verdadeiramente independente dos Saxões do Sul, antes que seu reino fosse absorvido por reinos mais poderosos. E acima de todos eles, erguendo-se imponente no alvorecer de sua história, está Aela.
Só ele brilha com renome imperecível. O primeiro Bretwalda, o líder de guerra que forjou um reino em terras disputadas, o conquistador que lutou contra os bretões quando a própria Inglaterra ainda estava nascendo. No entanto, a verdadeira dimensão de sua grandeza está oculta para nós, perdida na longa noite entre a memória e o mito. No alvorecer sombrio da primeira era da Inglaterra, quando o vento do mar trazia velas de estrangeiros e bandos de guerra forjavam reinos a partir da névoa e da memória, um nome surgiu: Ida. Ele é lembrado como o primeiro rei de Bernícia de que se tem memória, governando aproximadamente do ano 547 até sua morte no ano 559. De Ida surgiu uma linhagem real destinada não apenas a sobreviver, mas a conquistar, destruindo a resistência dos bretões e forjando, a partir de terras divididas, o formidável reino da Nortúmbria. A crônica anglo-saxônica nos conta que ele governou por 12 anos e ergueu sua fortaleza em Bamborough. Lá, sobre um rochedo negro de pedra vulcânica, onde antes existia uma fortaleza britônica, Ida tomou a cidadela à força e a reconstruiu. Dessa sede ele governou, e daquela altura seus descendentes reinariam como reis de Bernícia. Aqui começa a história de uma dinastia e a formação de um reino. Esta é a história dele. De acordo com a crônica anglo-saxônica, está escrito: no ano de Nosso Senhor 547, Ida assumiu o trono, e dele surgiu a primeira linhagem real dos Nortúmbrios. Ele era filho de Oepa, ou Uepa, filho de Essa, filho de Ingui, filho de Anguinite, filho de Aloque, filho de Benoque, filho de Brand, filho de Balde, filho de Voden. Assim, os reis dos nórdicos faziam sua linhagem remontar não apenas até os homens, mas até a lenda, uma linhagem que alcançava além da memória, até o crepúsculo dos deuses. Antes de a Inglaterra ser um reino, antes mesmo de ser um povo, havia uma fronteira. Ao longo da fria margem do Mar do Norte, onde os ventos castigavam os penhascos e a própria terra parecia esculpida em ferro, um senhor da guerra desembarcou. Seu nome era Ida. A história o lembra como o primeiro rei da Bernícia. No entanto, ele não herdou uma coroa. Ele tomou uma faixa litorânea à força. No ano de 547, liderando um grupo de colonos anglos vindos do outro lado do Mar do Norte, ele desembarcou em uma terra já antiga, já reivindicada, já defendida. Este não era um território vazio. Era a Britânia, uma terra de fortes nas colinas, grandes construções romanas, deuses antigos, estradas romanas e reinos celtas que haviam resistido por séculos após a partida das legiões romanas. Para os recém-chegados, era um lugar a conquistar. Os anglos eram povo do mar, migrantes, saqueadores, agricultores e guerreiros das costas do norte da Alemanha e do sul da Dinamarca. Eles não chegaram como um exército de uma única nação, mas como bandos de guerra separados, séquitos guerreiros unidos pela lealdade a um líder e não a um estado. A cultura deles era dura, mas orgulhosa, onde o destino governava tudo. A glória de um homem só sobrevivia em sua reputação, e a reputação só sobrevivia na vitória. A sociedade deles girava em torno da hoste guerreira, os companheiros da lareira que lutavam ao lado de seu senhor, festejavam ao lado dele e morriam ao lado dele. Anéis de ouro não eram mera riqueza, eram promessas. Um rei era um doador de anéis e a lealdade não era comprada com moedas, mas com honra. Ida era um desses senhores da guerra, talvez um refugiado de conflitos do outro lado do mar, talvez um aventureiro ambicioso, talvez um nobre despossuído em busca de uma nova pátria. Os registros não dizem. Mas ele não chegou como um colono pedindo permissão, e sim como um conquistador reivindicando seu destino. No coração da lenda de Ida está uma fortaleza, Bambra. Ela se erguia de um rochedo vulcânico negro acima do mar, quase inexpugnável por muito tempo, mantida pelos bretões que entendiam seu valor.
Quem controlava aquela rocha dominava a costa e as planícies ao redor, e Ida a atacou. Não nos é dito como, se por cerco, traição, fome ou assalto, apenas que ele a conquistou e depois a reconstruiu como sua sede real. Salões de madeira substituíram as defesas britônicas, bandeiras tremulavam em suas alturas e a fortaleza se tornou o centro de um novo reino. Dessa rocha Bernícia nasceu. Os britânicos resistiram ferozmente, eles conheciam a terra. Eles ocupavam colinas fortificadas e entendiam que esse inimigo não buscava tributo, queria substituí-los. As batalhas provavelmente irromperam ao longo dos vales dos rios e das estradas romanas, em emboscadas, escaramuças e ataques repentinos. Durante anos, a fronteira mudou de lugar várias vezes. Mas os anglos tinham uma vantagem: persistência. Um grupo de guerreiros derrotado podia recuar. Um povo migrante simplesmente voltava. Cada geração avançava mais para o interior. As fortalezas britônicas caíam uma a uma, e o território antes compartilhado se tornava território perdido para sempre. Ida talvez não tenha conquistado vastas terras pessoalmente, mas ele abriu o caminho que tornou a conquista inevitável. O que mais importava nunca foi o que Ida conquistou, mas sim o que ele começou. Do seu desembarque na costa norte surgiu uma dinastia, os Idingas. Daquele único ponto de apoio, cresceu um reino dos anglos que se estendia pelo que hoje é o norte da Inglaterra e as terras baixas do sul da Escócia. No início era dividido, Bernícia ao norte e Deira ao sul, reinos rivais que compartilhavam uma terra, mas não uma coroa. Então, por volta do ano 604, o neto de Ida, Eteofrido, uniu os dois reinos. Ele foi um dos grandes descendentes de Ida. Ele guerreou incansavelmente contra os bretões, destruiu o poder de Dalriada e na Batalha de Chester desmantelou uma grande aliança de reinos nativos. Com essa vitória, a velha ordem da Britânia romana finalmente se desfez no norte, e a Nortúmbria surgiu não apenas como um território, mas como uma potência temida em toda a ilha. Outro famoso descendente de Ida foi Osweu, o primeiro verdadeiro rei de uma Nortúmbria plenamente consolidada. No rio Wimward, ele enfrentou Pender da Mércia, o último grande senhor da guerra pagão dos anglo-saxões, e o destruiu. A partir desse momento, a autoridade de Osweu se estendeu muito além de suas próprias fronteiras, e ele foi aclamado como soberano em grande parte da Grã-Bretanha, o Bretwalda. Por quase 2 séculos e meio, todo governante legítimo da Nortúmbria traçava sua linhagem de sangue até Ida. A realeza era linhagem, a legitimidade era ancestralidade. O trono pertencia não apenas ao mais forte, mas à casa que havia fundado o reino. Mesmo no final do século VIII, o rei Osred II ainda carregava o sangue do primeiro conquistador que havia tomado a rocha costeira. Mas após sua morte no ano de 790, a antiga linhagem real desapareceu da coroa. A Nortúmbria passou para as mãos de dinastias rivais e a descendência sagrada, outrora reivindicada de Odin, desapareceu da realeza. No entanto, o sangue perdurou no norte. As genealogias tornam-se incertas após esses anos, mas os cronistas continuam a considerar os governantes de Bamborough como herdeiros dos antigos reis bernicianos. Entre eles estava Uhtred, o audaz, descendente da antiga casa, governando a partir da mesma fortaleza que Ida havia conquistado quase 5 séculos antes. Em sua época, o reino em si estava fraturado sob a conquista viking e a reconquista inglesa, mas Bamborough continuava sendo a sede de um senhorio do norte, quase um principado em tudo, exceto no nome. Uhtred e seu rei governavam como senhores de fronteira, lutando contra os escoceses, negociando com governantes nórdicos, servindo e às vezes desafiando os reis da Inglaterra. Como conde da Nortúmbria, ele mantinha toda a região sob seu domínio, um último eco dos reis guerreiros que um dia governaram livremente desde o Mar do Norte. Então vieram os normandos. Após a conquista de 1066, a velha ordem dos anglo-saxões chegou ao fim.
A linhagem distante de Ida não governava mais o norte, e Bambra em si foi demolida e reconstruída em pedra por novos senhores. No ano de 1095, Guilherme II sitiou a fortaleza durante uma rebelião, e depois ela passou permanentemente para as mãos reais. A dinastia se foi, o reino se foi, mas o começo permaneceu. Pois antes que a Inglaterra tivesse uma coroa, antes que tivesse um povo, um senhor da guerra subiu numa rocha negra acima do mar e fez dela seu trono. Daquele ato vieram reis, reinos e séculos de história. E na raiz de tudo isso estava Ida, o primeiro senhor anglo-saxão do norte, e a centelha da qual nasceu a Nortúmbria. Esquine de Essex é lembrado como o primeiro governante dos saxões orientais, o ancestral da dinastia que um dia controlaria Londres no século VII. Ele pertence ao alvorecer da Inglaterra anglo-saxã, a Era das Migrações, um período situado entre a arqueologia e os registros escritos, aproximadamente do final do século V até meados do século VI. Seu nome já carrega significado. A esque poderia significar a árvore de freixo, mas também a lança de madeira de freixo, o emblema do guerreiro. Wine significava amigo, protetor, o companheiro de um senhor. O nome dele, portanto, significa amigo da lança ou protetor do grupo de guerreiros. No mundo em que ele vivia, a realeza exigia mais do que poder. Exigia uma ancestralidade sagrada. As casas reais traçavam suas linhagens até o reino do mito, e de forma única entre as primeiras dinastias inglesas, dizia-se que Esquine descendia de Siaxnit, o deus tribal dos próprios saxões, um antepassado divino que personificava a identidade do povo. Portanto, quer o vejamos como homem, memória ou lenda, Esquine está no limiar da história inglesa, no momento em que bandos guerreiros errantes se tornaram reinos. Esta é a história dele. Entre todos os deuses reivindicados pelos primeiros reis ingleses, Wodin, Ing, Til, se destaca. Não é uma divindade germânica universal, nem compartilhada pela Escandinávia ou pelo continente em geral, mas um deus pertencente especificamente ao povo saxão, Siaxnit. Seu nome sobrevive apenas em genealogias e juramentos. Ele definia quem os saxões acreditavam ser. O nome se divide em dois elementos do inglês antigo. Sayax, a longa faca de um só gume carregada por todo guerreiro saxão, uma ferramenta, uma arma, um símbolo étnico. A própria tribo recebeu o nome dela. Ned significa companheiro, parente ou seguidor. O nome provavelmente significava senhor dos saxões, por parentesco. Ele aparece em uma renúncia batismal continental, usada para converter saxões ao cristianismo, declarando: eu renuncio a Túnor, Wodin e Siaxnet. Isso é importante porque prova que os missionários acreditavam que ele era importante o suficiente para que os convertidos tivessem que abandoná-lo formalmente, ou seja, ele era um deus central para a identidade deles, não um espírito menor. Siaxnet provavelmente era um deus ancestral ou o próprio pai do povo saxão, um patrono da guerra ou um guardião dos guerreiros e da lealdade. Um formador de identidade que separava os saxões de outras tribos germânicas. A linhagem real dos saxões orientais traçava sua descendência de forma única, não principalmente a Wodin, mas a Siaxnit. Isso tinha importância política. A maioria dos reinos ingleses reivindicava prestígio divino, mas Essex reivindicava a legitimidade étnica, o que significava que seu rei não era apenas escolhido pelos deuses. Ele era parente dos próprios saxões. Isso teria sido extremamente poderoso durante a Era das Migrações, quando as populações ainda estavam formando suas identidades. Através das águas geladas do Mar do Norte, pelas costas cortadas pelo vento do mundo saxão continental, os pântanos do norte da Alemanha, as margens envoltas em névoa da Jutlândia. Daquele horizonte vieram o povo que mais tarde seria chamado de Saxões do Leste,
e entre os líderes lembrados por seus descendentes está Esquine de Essex. Em sepulturas por todo o Essex, arqueólogos encontraram urnas de cremação idênticas às usadas na região do rio Elba, no norte da Alemanha. Os broches enterrados com as mulheres correspondem aos estilos usados na costa continental. As armas colocadas ao lado dos mortos seguem os costumes dos grupos guerreiros saxões. E até mesmo os desenhos com motivos animais entalhados em peças de metal se assemelham muito aos produzidos no norte da Alemanha. Em outras palavras, o início de Essex não se desenvolveu gradualmente a partir da população britânica local. Essex surgiu como uma comunidade já formada, uma sociedade trazida do outro lado do mar e estabelecida em uma nova terra. Esquine provavelmente não foi o líder de um único exército invasor. Em vez disso, ele provavelmente era o chefe de um grupo de clãs migrantes, famílias e também guerreiros, que se deslocavam com seus pertences e animais em busca de uma nova terra para se estabelecer. Por muito tempo, a história imaginou a chegada dos saxões como uma conquista repentina, grandes frotas desembarcando, cidades em chamas, exércitos se enfrentando sob muralhas. Mas as evidências contam uma história mais lenta e silenciosa. No final do século V, pequenos barcos começaram a entrar nas fozes dos rios ao longo da costa leste da Grã-Bretanha. Os recém-chegados não marcharam em direção às cidades romanas abandonadas. Em vez disso, eles se estabeleceram nos pântanos, cultivaram os vales e viveram ao lado das águas que já conheciam. Com o tempo, seus assentamentos se multiplicaram. Os sepultamentos continham mulheres e crianças, além de guerreiros, e rotas de comércio foram formadas entre as comunidades. Essas pessoas não eram mais saqueadores. Eles se tornaram habitantes. No início do século VI, os grupos dispersos precisavam de liderança. Alianças foram formadas, chefes rivais competiram e uma linhagem gradualmente ganhou autoridade sobre as outras. Aqui, a memória posterior coloca Esquine de Essex não como o primeiro saxão a chegar, mas como o líder que uniu os colonos. No entanto, a Grã-Bretanha não estava vazia. Comunidades romano-britânicas ainda viviam em fortes nas colinas, em travessias de rios e nos restos desvanecidos da antiga cidade imperial, Londínio. Durante décadas, a terra foi compartilhada de forma tensa entre agricultores bretões, colonos saxões e bandos de guerreiros rivais. A luta não foi uma única batalha, mas muitos anos de tensão. Os recém-chegados não precisaram invadir as muralhas de Londres. Em vez disso, o controle do campo mudou de mãos lentamente. As aldeias saxônicas controlavam terras agrícolas, estradas e rotas comerciais. Sem mantimentos, a antiga cidade romana entrou em declínio ainda maior. Alguns habitantes se mudaram, outros ficaram e se adaptaram. Quando os reis saxões orientais posteriores passaram a governar Londres abertamente, eles herdaram um lugar já transformado. A conquista não foi repentina, foi gradual e, no final, inevitável. Em épocas posteriores, quando os monges tentaram dar a cada reino um começo digno de ser lembrado, eles contaram uma história poderosa. Eles disseram que Esquine de Essex certa vez ficou sob as bandeiras de Octa de Kent, um governante menor sob um maior, até o dia em que se recusou a se curvar. Segundo a tradição, os dois reis se encontraram em batalha no ano de 527 em algum lugar ao longo dos pântanos do rio Lee. Lá, a história diz que Esquine derrotou Octa e quebrou a autoridade de Kent para sempre, e dessa vitória nasceu o reino dos saxões do leste. Na verdade, o mundo saxão inicial do Tâmisa era uma fronteira. Grupos rivais de guerreiros se observavam de um lado ao outro de rios e áreas pantanosas. As alianças mudavam, líderes competiam e, com o tempo, uma linhagem se destacou acima das demais. A lembrança daquele homem que uniu os saxões do leste e não respondia mais aos reinos vizinhos sobreviveu muito tempo depois que os detalhes foram esquecidos. Escritores medievais fizeram disso um evento heróico único. Um rei, uma batalha, uma vitória.
Embora fosse contado entre os reinos da Inglaterra anglo-saxônica, Essex nunca legou a riqueza de registros que seus vizinhos preservaram. Nenhuma crônica nativa conta sua história. Poucas cartas sobreviveram. Nas grandes histórias da Inglaterra antiga, ela aparece apenas brevemente, um reino que mais frequentemente fica à sombra de outros do que à luz de sua própria fama. Durante grande parte de sua existência, os reis descendiam de Esquin de Essex e eram governados por senhores mais poderosos, às vezes Kent, às vezes Anglia Oriental e mais tarde Mércia. Ainda assim, sua linhagem perdurou e entre eles surgiu Cerberto de Essex, o primeiro rei saxão oriental a aceitar o cristianismo. Ainda assim, o velho mundo não sumiu de repente. Após sua morte, seus filhos voltaram abertamente ao culto de seus deuses ancestrais, permitindo que seu povo honrasse os ídolos de seus antepassados, um lembrete de que a crença não muda em uma única geração. Ao longo de décadas, os governantes de Essex aderiram gradualmente à conversão dos reinos anglo-saxões. Mas a era dos pequenos reinos estava passando. No início do século IX, o último governante dos saxões orientais, Sigredo de Essex, já não era mais considerado um igual entre os reis. Primeiro reduzido a um senhor subordinado e finalmente obrigado a se submeter a Egberto de Wessex. Ele cedeu seu reino no ano de 825. A partir desse momento, Essex deixou de existir como um reino independente, sendo absorvido por um poder maior que um dia se tornaria a Inglaterra. E assim, terminou a linhagem real, a dinastia que afirmava descender de Saxnet, o antigo deus dos saxões, e que traçava sua origem a um fundador lembrado ao longo dos séculos. O reino desapareceu, mas a memória permaneceu. Gostaria de agradecer imensamente a todos os meus membros. A contribuição de vocês é valiosa para a continuidade do canal, e eu aprecio todos vocês imensamente. Um agradecimento especial a John Seitz e Stephanie Hassan. Espero que todos tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar, e nos vemos em breve para mais um episódio de Perfis Históricos.